Olá galera, tudo bem? É um prazer imenso voltar a conversar com vocês. E hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula. Vamos falar sobre as relações métricas em um triângulo qualquer, especificamente a lei dos senos e a lei dos cossenos, tá bom? Então, abra a mente, porque a gente vai falar um pouco, né, de cada uma dessas funções e como a gente pode aplicá-las dentro de problemas envolvendo triângulos, evidentemente, tá? Então, quando a gente fala em trigonometria, a gente tem que entender que o pai da trigonometria é considerado Hiparco de Nicéia. Nicéia porque ele nasceu na cidade de Nicéia, que ficava na Alexandria, mas acredita-se que ele tenha morrido na cidade de Rhodes, tá? E aí, Hiparco é da mesma escola de Ptolomeu, inclusive você tem teoremas em homenagem a Hiparco, né? Como também tem em relação a Ptolomeu. E os primeiros relatos de trigonometria desenvolvidos por Hiparco foi encontrado no papiro de Rinde, que hoje se encontra no Museu de Londres, tá? Por que Hiparco se destaca na trigonometria? Ele se destaca pelo fato de encontrar, da história mostrar que ele teve grandes contribuições dentro do desenvolvimento da matemática. Então, Hiparco ele conseguiu explorar um método rigoroso para a localização de pontos no globo terrestre. Ele conseguiu definir as precessões dos equinócios, né? Então ele conseguiu colocar uma tabela de climas para o mundo conhecido para a época. Né? Ele também conseguiu relatar uma tabela, né? Construir uma tabela de 850 estrelas com suas localizações celestes. Né? Então, em Parco, ele tem grandes contribuições dentro da matemática, né? Dentro da astronomia, que utilizou a matemática com grande força, né? Para desenvolver a matemática naquela época. Ele é datado de nascimento em torno de 160 a.C. e a sua morte se dá por volta de 127, 125 a.C. Tá? E aí, Hiparco, né, ele também teve um papel fundamental na vida de é, 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 outros astrônomos e matemáticos, como, por exemplo, ele contradiz, ele contradiz Ptolomeu sobre uma das suas escritas a respeito de cartografia. Né? E ele estabeleceu métodos eficientíssimos para calcular a duração do ano, com uma defasagem muito pequena de 6 minutos e 30 segundos. Né? Ele também foi um grande criador da divisão da circunferência em 360 partes iguais, denominada ângulos, e das suas subdivisões em minutos e segundos. Ele também foi o primeiro, né, a desenvolver o cálculo trigonométrico para o seno de um arco. Né? Então, tudo isso é atribuído, tudo isso é atribuído a Hiparco de Nicéia, então considerado o pai da astronomia científica. Ele aboliu completamente estudo sobre astrologia, né? Não valia a pena fazer um estudo de uma coisa que não tinha um fundamento científico e matemático. Né? E se você for procurar aí ao longo, ou até nesse link que eu coloquei para vocês, que está aí na telinha, se você for procurar ler um pouco da história de Hiparco, você vai ver que ele tem grandes contribuições fantásticas. Tá? Então, ele foi o primeiro, ele também criou uma tabela trigonométrica com ângulos. Né? Então, Hiparco tem enormes contribuições para a matemática e não é à toa que ele é considerado o pai da trigonometria. Né? E aí a gente vai falar especificamente das leis, né, do seno, lei dos senos e lei dos cossenos. Só que antes da gente iniciar esse estudo, eu queria que vocês dessem uma olhadinha aqui nesse triângulo. Eu fiz um triângulo inscrito aqui na circunferência, usando os conhecimentos limitados que eu tenho de GeoGebra, e usei aqui a ferramenta para calcular comprimentos e ângulos, tá? Para calcular comprimentos e ângulo, então eu utilizei essa ferramenta para calcular o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Então percebam que ficou medidas quebradas, né? Então o arredondamento aqui talvez dê um pouquinho de diferença, tá? Aqui eu calculei o comprimento do raio, 5. Calculei o comprimento dos lados
e aqui é o centro, que é dado pelo ponto O. Então eu queria que vocês percebessem o seguinte detalhe. Se eu pegar um vértice desse e mover para qualquer lugar, perceba que o ângulo ele não muda. Por que não muda? Né? A gente já falou sobre isso em situações anteriores. A gente tem um ângulo escrito, o vértice dele está na circunferência. Como ele é um ângulo escrito, então significa dizer que ele é metade desse arco. Então, se ele é um ângulo de 66,8 graus, então significa dizer que esse arco aqui, ele vale o dobro disso. Né? Eu poderia até colocar aqui a medição. Deixa eu ver se a gente consegue medir aqui esse ângulo. Ao contrário, aí vocês verão. Né? Então, aqui... Então, ó, tá vendo? 133,6, que é exatamente o dobro disso aqui. Né? Então, esse arco é um arco de 133,6, tá? Mas não é isso que eu quero, tá? Então, é um ângulo escrito, ele é a metade do arco, e para onde eu mover eu mover esse vértice, o ângulo não se altera, tá vendo? Ele fica o mesmo valor. Então, perceba o que acontece quando eu coloco esse ponto no diâmetro. Então, veja que eu coloquei no diâmetro, né? Então, virou o diâmetro aqui, ó, o dobro do raio, que é 5. Tá? Então, perceba que aqui está muito próximo de 90 graus. Né? Conseguindo chegar um pouquinho. Né? Próximo de 90. Por quê? Porque isso aqui também é um ângulo escrito. Como ele é um ângulo escrito, ele é a metade do arco. Né? Então, aqui é o diâmetro. Significa dizer que esse arco é de 180 graus. Então, esse ângulo escrito é a metade, 90. O que quer dizer? Quer dizer que todo triângulo do semicírculo, ele é um triângulo retângulo. Tá? E o valor desse ângulo, ele não se altera, tá vendo? Então eu posso levar esse ponto para qualquer lugar, inclusive para cima do diâmetro, né? E o valor do ângulo não se altera. Né? Isso vale para qualquer tipo de ângulo aqui, né? Então, ó, perceba que o ângulo C não muda. Então, quando eu colocar aqui sobre o diâmetro, ó, AC é o diâmetro, 10. Então, aqui eu tenho o ângulo de 90 graus, né? Então, tentar por aproximação, 90 graus. Isso aqui eu teria que mudar a escala, tá bom? Né? Para a variação ser de número inteiro. Aí, como eu não achei essa ferramenta para mudar essa variação, então ele está dando com centésimos. Então, aqui, ó, 90 graus o diâmetro, mas o ângulo não mudou, continua com o mesmo valor, tá vendo? Por quê? Porque ele é um ângulo escrito e ele vale a metade do arco, tá? Então, ele só vai mudar quando eu mexer no arco. Então, eu mexi no arco, aí ele mudou de valor, tá? Mas o ângulo que eu estou mexendo, né, o vértice que eu estou movendo, o ângulo ele não altera, tá bom? Então, baseado nisso, a gente vai começar pela demonstração da lei dos senos. Veja, como você vai fazer Enem e vai fazer outros concursos, outros vestibulares, eu sugiro que você tente fazer essas demonstrações. Né? Então, não fique só decorando, não é, a relação ou aplicabilidade. Você vai aprender muito mais se você for partir para as demonstrações. Então, é uma sugestão, certo? Então, tudo que você vê aqui, entendeu? Tente demonstrar isso. Faça isso 2, 3, 4 vezes que você vai assimilar. E por que eu falo isso? Porque como vocês têm que estudar uma série de coisas, muita informação, fazer um formulário, né, para estar decorando fórmulas e expressões não é a melhor forma, não é a melhor maneira. Então, como é que você melhora o seu aprendizado? Fazendo as demonstrações. Estou falando de matemática, mas você pode levar isso também para física, para química e assim vai, tá bom? Então, digamos que eu tenho aqui um triângulo baseado naquela situação que a gente viu lá no GeoGebra. Esse triângulo tem medidas de lados A, B e C e tem um raio, tá? Então, o raio vale R. Estou generalizando, porque aí já vale para qualquer situação. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse vértice B e vou mover para cima do diâmetro aqui. Ó. Então, quando eu movo para cima do diâmetro, então a gente tem aqui um triângulo retângulo, né? Então, a gente tem aqui um triângulo retângulo. Se a gente tem aqui o triângulo retângulo, e a gente sabe que esse ângulo ele não mudou, ele continua valendo o mesmo valor. E aí eu vou fazer o seno do ângulo B, cateto oposto, B, sobre a hipotenusa, que é o diâmetro, 2R.
E aí eu vou guardar o valor do diâmetro, tá? Então o diâmetro é igual a B sobre o seno de B, né? Então o diâmetro vai ser igual a B sobre o seno do ângulo oposto. Aí vou pegar agora esse triângulo e vou mover o vértice C para cima do diâmetro. Então quando eu movi o vértice C para cima do diâmetro, ele continua com o mesmo valor, né? Ele não altera, tá vendo? Ele continua, a gente já viu isso lá naquele esquema no GeoGebra. E aí eu uso o seno desse ângulo C. Cateto oposto, C, sobre o diâmetro, 2R. E aí quem é o diâmetro? 2R. 2R. C sobre o seno de C. Ou seja, o diâmetro é C sobre o seno do ângulo oposto, tá? E agora que eu movi B e movi C, vou mover agora o vértice A. Então, movo o vértice A para cima do diâmetro. Então, ele não muda o valor dele, ele continua com o mesmo valor, tá? E aí, de maneira análoga, eu vou calcular o seno do ângulo A. Cateto oposto A sobre a hipotenusa, que é 2R. E aí, o diâmetro é igual a sobre o seno de A, ou seja, é o lado A sobre o seno do ângulo oposto. Esse é o diâmetro. Só que isso aqui é o diâmetro, isso aqui é o diâmetro, isso aqui é o diâmetro. Então, essas três razões, elas são congruentes. Onde o R, né, o 2R, que é o diâmetro, é o raio do círculo circunscrito. Isso é muito importante, por quê? Porque muitas vezes o aluno ele esquece do 2R. Ele só se preocupa com a razão entre o lado e o seno do ângulo oposto. Tem que ficar atento porque existem situações que eu vou precisar do raio do círculo circunscrito. Tá? Então, o teorema, a lei dos senos, o que é que ela diz? Ela diz que em qualquer triângulo, a razão entre o lado e o seno do ângulo oposto é constante. Quando ele diz constante, quer dizer que é igual. A razão entre o lado e o seno do ângulo oposto é constante. E igual ao diâmetro da circunferência circunscrita. Ou seja, constante a quem? Constante ao diâmetro da circunferência circunscrita. Tá bom? Então não esqueça que a lei dos cossenos é até aqui, viu? Lei dos cossenos não é só essas razões, não. É até aqui, ó, 2R. Ora, de posse disso, a gente pode, né, fazer uma questãozinha do Enem de 2017. Fica atento a essa questão que a gente pode usar duas ferramentas. Então veja, uma desenhista projetista deverá desenhar uma tampa de panela em forma circular. Para realizar esse desenho, ela dispõe no momento de apenas um compasso, cujo comprimento das hastes é de 10 centímetros, um transferidor e uma folha de papel com um plano cartesiano. Para esboçar o desenho dessa tampa, ela afastou as hastes do compasso de forma que o ângulo formado por elas fosse de 120 graus. A ponta seca está representada pelo ponto C. A ponta do grafite está representada pelo ponto B. E a cabeça do compasso está representada pelo ponto A, conforme a figura. Após concluir o desenho, ela o encaminha para o setor de produção. Ao receber o desenho com a indicação do raio da tampa, verificará em qual intervalo este se encontra e decidirá o tipo de material a ser utilizado na sua fabricação de acordo com os dados. Então, tá aqui, ó, certo? Então, ela vai fazer o desenho, a projetista vai fazer o desenho e vai enviar para o setor responsável. O setor responsável identifica qual vai ser o raio, né? Qual o raio da circunferência e vai decidir qual o tipo de material que vai utilizar, de acordo com o comprimento daquele raio. Considere 1,7 como aproximação para a raiz de 3. O tipo de material a ser utilizado pelo setor de produção será. Então, deixa eu afastar aqui. Uma coisa importante é que ela diz lá no texto que o compasso, as hastes, têm comprimento de 10 centímetros. E ela abre o compasso 120 graus, tá? Então eu trouxe o desenho para cá. Então significa dizer que essas hastes aqui valem 10 centímetros e esse ângulo aqui é de 120 graus. Ora, se isso aqui vale 10, significa dizer que o triângulo é isósceles. Então esses dois ângulos são congruentes, ó. A quanto? A 30 graus. Por quê?
Porque como a soma dos ângulos internos equivale a 180 graus, se eu já tenho 120, para 180 é 60. E aí, como ele é isósceles, esses ângulos são iguais, eu pego 60 e divido por 2. E aí eu quero descobrir o valor do raio. Tá? Uma possibilidade é você utilizar a lei dos senos. Então, R está para o seno de 120, assim como 10 está para o seno de 30. Wellington, e como é que eu descubro o seno de 120? Então, olha lá. A gente vai falar sobre isso lá em funções trigonométricas, mas podemos adiantar aqui. Ó. O ciclo trigonométrico, já falei sobre isso, mas a gente reforça. O ciclo trigonométrico é um círculo ou um ciclo de raio unitário, de raio que vale 1. Então, por uma questão de orientação, é 1 para a direita, menos 1, né? E aqui 1 e para baixo, menos 1. O eixo do x é o eixo do cosseno e o eixo do y é o eixo do seno, tá? Eu quero descobrir quem é o seno de 120 graus. Então, 120 graus, já que ele está girando no sentido anti-horário, né? Que é 0, aqui é 90, aqui é 180 e aqui é 270 graus, tá? Então, quando você gira para 120 graus, chegou aqui, ó, 120 graus, esse ângulo. Então, de 120 graus para 90 graus são 30 graus. Então, você volta a 30 graus. Quando você volta a 30, 90 menos 30, que é essa distância aqui, você chega nesse ângulo de 60 graus. 90 menos 30 60. Como o eixo vertical, o eixo do seno, né? Então aqui, ó, esse pedacinho, ele é o seno de 120, que é igual ao seno de 60. Então o seno de 120 é igual ao seno de 60. Quem é o seno de 60? É o cosseno de 30, né? Porque 30 e 60 são complementares, né? Então, o seno de 60 é o cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. E aí eu substituo esses valores. R sobre o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2, 10 sobre o seno de 30, que é meio. Simplifico o denominador com o denominador, então o raio vai ser igual a 10 raiz de 3. Como a raiz de 3 ele manda aproximar para 1,7, então, sai daí, Eliton. Então significa dizer que o raio é igual a 17, tá? E aí 17 centímetros está dentro de que intervalo? Tá? Entre 15 e 21, então ele vai utilizar, nesse caso, o material 4, letra D. Beleza? Facinho, né? Observe essa situação aqui, ó. Deixa eu botar para cá, tá? Para calcular a distância entre duas árvores representadas pelos pontos A e B, situados em margens opostas de um rio, foi escolhido um ponto C arbitrário na margem onde se localiza a árvore. A. As medidas necessárias foram tomadas e os resultados obtidos foram os seguintes. AC vale 70 metros, BAC vale 60, o ângulo BAC 62 graus, o ângulo ACB 74 graus, o cosseno de 28 graus 0,88, o seno de 74 graus 0,96, o seno de 44 graus 0,7. Podemos afirmar que a distância entre as árvores é de quanto? Então, ó, eu quero calcular a distância entre as árvores. Vou colocar as medidas. AC vale 70, o ângulo BAC 62, o ângulo ACB 74, certo? E obviamente que aqui é o que falta para 180 graus, né? 44 graus. E eu quero descobrir o valor de x, que é a distância entre as árvores. Então, como ele deu aqui, é evidente que ele vai dar cosseno, ele não vai dar tudo diretamente o seno, porque fica muito óbvio, né? Então, ele vai dar realmente outros valores, não só os senos dos respectivos ângulos, já que esses ângulos não são notáveis, mas ele vai dar o cosseno de outros ângulos também. Então, aplicando a lei dos senos, x está para o seno de 74, assim como 70 está para o seno de 44. O seno de 74, 0,96 e o seno de 44, 0,7. E aí, fazendo a aritmética simples, né? 70 dividido por 0,7 dá 100 e 100 vezes 0,96 dá 96 metros. Então, a alternativa aí é a letra D. Beleza?
Você pode dar uma pausa nos exemplos e tentar fazer, tá? Fica como sugestão. 3 ilhas A, B e C aparecem no mapa em escala de 1 para 10.000, como na figura. Das alternativas, a que melhor se aproxima da distância entre as ilhas A e B é de quanto? Então eu quero a distância entre as ilhas A e B. Eu quero essa distância aqui, ó, AB. Então, 12 está para o seno de 30, assim como AB está para o seno de 45. Aí é uma aplicação direta, né? Wellington, quando é que eu devo usar a lei dos senos? Quando o triângulo não for retângulo. Porque se você tentar usar a lei dos senos num triângulo retângulo, vai cair exatamente no seno do ângulo. Tá? Então, quando o triângulo não for retângulo, eu vou usar a lei dos senos. A lei dos senos, veja, seno, cosseno e tangente que a gente aprende no triângulo retângulo, veja, no triângulo retângulo, só vale para o triângulo retângulo. A lei, ela é maior do que um teorema. A lei é muito maior que um teorema. Então, a lei dos senos vale para qualquer triângulo. Quer usar a lei dos senos em um triângulo retângulo? Pode. Pode. Tá? E aí, o seno de 30, meio, e o seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Aí eu fiz produto dos meios igual produto dos extremos, né? Então, na verdade, eu repeti a primeira, multipliquei pelo inverso a segunda, mas eu poderia ter feito o seguinte, ter cortado esse 2 aqui, né? E aí você já encontrava direto 12 raiz de 2. Como a raiz de 2 é aproximadamente 1,41, então 12 vezes 1,41, 16,3 centímetros. Isso é a medida de AB, né, em centímetros. Só que a distância real, você vai usar a escala de 1 para 10.000. Né? Então, o que é a escala? Valor do desenho sobre o valor real. O que é 1 para 10.000? A cada 1 centímetro, eu tenho 10.000 centímetros. Só que 10.000 centímetros, você usando as escalas, né? Metro, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Né? Então, você pegando aqui os 10.000 centímetros, passando para quilômetro, ó, quantas casas eu vou pular? 1, 2, 3, 4, 5. Então, a vírgula anda 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5. 0,1 quilômetro. Então, cada centímetro equivale a 0,1 quilômetro. Então, eu vou pegar aqui, ó, 16,2, certo? Eita, acabei escrevendo aqui por cima. Que caba desastrado, né? Mas aqui vocês se ligaram, né? Então, vou apagar aqui. E aí, eu vou pegar 0,1 centímetro, 16,92 centímetros vezes 0,1. Dá 1,69, que eu arredondei para 1,7 quilômetros. Alternativa aí é a letra E. Tranquilo? Facinho, né? Bora ver a lei dos cossenos. Vale a mesma coisa. Olha, se o triângulo não é retângulo, eu vou utilizar a lei dos senos ou a lei dos cossenos. A lei dos cossenos, eu vou dizer isso no finalzinho, para depois no início aqui eu não ser acusado de estar desmentindo Pitágoras, né? Então deixa para depois. Digamos que eu tenho um triângulo aqui, um triângulo ABC. Eu vou fornecer para você o valor de B, o valor de C e o valor do ângulo θ. E eu vou pedir o valor, o comprimento de BC, que eu estou chamando de A aqui. Aí o que eu faço? Eu projeto um triângulo retângulo de altura H e de comprimento aqui, ó, essa distância M. É evidente que eu não tenho valor de θ, eu não tenho valor de beta, eu não tenho valor de M, nem tenho valor de H. Os únicos valores fornecidos aqui é C, B e θ. E eu quero descobrir o valor de A, que é o lado oposto a θ, oposto ao ângulo. Então, qual foi a minha ideia? Prolongar o lado e fechar num triângulo retângulo. Por quê? Porque aí eu posso calcular, né, usando seno e cosseno. E posso aplicar Pitágoras. E é por onde eu começo, aplicando o teorema de Pitágoras nesse triângulo grandão, nesse triângulo BDC. Então, A ao quadrado é igual a H ao quadrado mais N mais B ao quadrado. Fazendo o desenvolvimento desses produtos notáveis, é evidente que aparece aqui o valor de H e o valor de M, que são valores que não são conhecidos. Então, eu tenho que fazer com que esse valor de H e esse valor de M sumam da minha expressão.
Então, o que é que eu faço? Vou no triângulo BDA, que é esse triângulo retângulo menorzinho, e aplico Pitágoras nele aqui também. Então, C ao quadrado é igual a H ao quadrado mais M ao quadrado. E aí, no lugar de H quadrado mais M ao quadrado, eu coloco C ao quadrado. Então, faço essa substituição. E aí eu fiquei com essa expressão, ó. Ficou melhor. Por quê? Porque eu dispensei o H, o B e o C são medidas conhecidas. Agora, esse M não. Então, eu tenho que tirar esse M daí. Então, o que, que eu faço? Eu vou lá e aplico o cosseno de beta. Cosseno de beta vai ser M, cateto adjacente, sobre C. Né? E aí, eu sei que o cosseno de beta... Aí você faz, Joelton, mas cosseno de beta a gente não sabe o valor de beta. Ué, porque tu tá falando feito gaúcho? Não, saiu de repente. Então, tu não sabe o valor de beta. Sim, como não sabe? Como não sei? Sei, porque eu não dei o valor de teta. Então, quem é beta? Beta é 180 menos teta, é o suplemento, né? Então, o meu beta, o meu cosseno de beta, é o cosseno de 180 menos teta. Aí, mais uma vez, como é que eu descubro o cosseno de 180 menos teta? Olha lá, ciclo trigonométrico, ó. De novo, tá? Então, eu vou pegar aqui o ângulo θ, esse ângulo θzinho aqui, e vou projetá-lo a mesma abertura dele aqui, ó, θ aqui também, ó. Então, aqui eu tenho um ângulo θ, como aqui é 180, né? Então, aqui vai ser 180 menos θ. O eixo do cosseno é esse eixo aqui, ó. Eixo do cosseno é o eixo do x, cosseno. Então, esse é o cosseno de 180 menos θ e esse é o cosseno de θ. Como eles são simétricos, né? Tá até uma carinha de raiva aqui, né? Parece. Como eles são simétricos, então significa dizer que esses comprimentos em módulo têm o mesmo valor. A diferença é que ele está orientado para o lado negativo, né? Então, o cosseno de 180 menos θ, que é esse comprimento, vai ser menos o cosseno de θ, que foi o que eu coloquei aqui. E por que 180 menos θ? Porque 180 menos θ é o beta. Então, eu vou substituir. Quem? Eu vou substituir o cosseno de beta por menos cosseno de θ. E aí, substituindo, eu acho o valor de m, onde m é um valor que a gente não conhece. Eu quero eliminar o valor de m. Ô, Elton, mas por que m apareceu negativo aqui, macho? Né? Porque aqui é uma questão de orientação. Né? Esse negativo é apenas uma questão de orientação, está voltando para lá, como se fosse um vetor. E aí, substituindo o valor de m, aqui, então eu vou ficar com c quadrado mais b quadrado, mais 2 vezes b vezes m. E aí, fazendo o jogo de sinal, mais vezes menos dá menos. Essa é a lei dos cossenos, tá? Que não é a única forma de você determinar, tá? Aí veja, por que eu disse não quero desmentir Pitágoras? Eu não quero desmentir Pitágoras porque o teorema de Pitágoras é muito menor do que a lei. É aquilo que eu disse, a lei é maior do que um teorema. O teorema é específico, só vale para aquela situação, tá? Mas a lei não, a lei vale para qualquer situação. Então a lei dos senos, a lei dos cossenos vale para qualquer triângulo. Já, né, o teorema de Pitágoras só vale para o triângulo retângulo, tanto que eu tive que aqui construir um triângulo retângulo para justificar essa lei dos cossenos. Então veja, o que acontece se eu aplicar a lei dos cossenos num triângulo retângulo? Observe. A ao quadrado é igual a b quadrado mais c quadrado menos 2 vezes bc vezes o cosseno de 90. Aí eu venho aqui, ó, 90 graus, está aqui, ó. Quem é o cosseno de 90? Então, quando eu pego aqui esse ponto e projeto para descobrir o cosseno, vai cair na origem, no zero, ou seja, o cosseno de 90 é zero. E aí você tem o quê? O teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras é um caso particular da lei dos cossenos, quando esse ângulo θ aqui for de 90 graus. E o que é que a história, às vezes, levou em consideração? Eu sei que isso seria praticamente impossível, tá? A lei dos cossenos ela é datada da época milenar, foi da China, tá? A lei dos cossenos. Então, o teorema de Pitágoras, tá? Foi um caso particular na Grécia. Aí a grande questão, será que Pitágoras tinha um conhecimento da lei dos cossenos? Já que a lei dos cossenos já era datada de muito, muito antes.
E aí ele utilizou a lei dos cossênios e particularizou para um triângulo retângulo. Bem, isso aí a história não soube explicar. Agora, não tira o mérito de Pitágoras, porque Pitágoras não tem mérito só no teorema de Pitágoras. Ele, por exemplo, descobriu o conjunto dos números irracionais, né? E quase que pira, né? Não só ele e os alunos e as alunas da escola pitagórica, né? Eu trouxe aqui uma outra sugestão de resolução para você descobrir a lei dos cossênios. Ó. É legal porque você pode praticar. Então eu pego aqui um triângulo de lados ABC, B e C conhecidos, eu quero o valor de A, e aqui o ângulo θ, certo? Então, se eu aplicar o cosseno de θ, eu vou descobrir que esse cateto adjacente vai ser C vezes o cosseno de θ. E eu vou usar o teorema de Pitágoras aqui, ó. H ao quadrado mais o C vezes o cosseno de θ, tudo ao quadrado, é igual a C ao quadrado. Como H é uma medida que a gente não conhece, então eu vou dispensar, eu vou isolar esse H porque eu vou substituí-lo em algum momento, tá? Então, eu já coloco esse H separadinho aqui porque eu vou precisar utilizá-lo, tá bom? Posso até colocar esse C ao quadrado em evidência. Vai ficar 1 menos cosseno quadrado de θ, certo? Estão lembrados quem é o 1 menos cosseno ao quadrado de θ? É seno ao quadrado de θ, né? Lembram disso, né? Então, H ao quadrado é igual a C ao quadrado vezes o seno quadrado de θ, né? Seno quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Vou guardar isso aqui porque eu vou precisar. Aí, quem é esse lado, esse pedacinho aqui desse outro triângulo retângulo? B menos C vezes cosseno θ. E vou usar Pitágoras nesse triângulo. A ao quadrado vai ser igual a H ao quadrado mais B menos C cosseno de θ, tudo ao quadrado, né? Então, A ao quadrado vai ser igual. Aí, quem é H ao quadrado? H ao quadrado é C quadrado vezes o seno quadrado de θ. Aí, aqui um produto notável. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Isso aqui tudinho ao quadrado. C quadrado vezes cosseno ao quadrado de θ. Aí eu vou agrupar isso aqui, ó, fazer um agrupamento. Então, agrupei e já posso colocar C ao quadrado em evidência, né? Então, boto em evidência, fica seno quadrado de θ mais cosseno quadrado de θ mais, aí aqui eu tenho B quadrado, desculpem, B quadrado, tá? Menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno de θ. Só que isso aqui é 1, né? A gente já viu isso em sala que é 1. Então, A quadrado igual a C quadrado mais B quadrado menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno de θ. Lembrando que esse A é o lado oposto ao ângulo, tá? Então eu posso aplicar essa lei dos cossenos em qualquer lado, desde que eu tenha o ângulo oposto ao lado, beleza? Vamos ver aqui alguns exemplos. Veja, eu trouxe o mesmo exemplo, que foi o exemplo do compasso, né? Que foi do Enem de 2017. Então é o mesmo exemplo. Então não vou ler não, porque a gente já sabe do que se trata, né? Eu quero descobrir o valor do raio, certo? E eu tenho essa situação aqui. Lá no exemplo anterior, eu usei a lei dos senos. Eu também posso usar aqui a lei dos cossenos, né? Então, apliquei a lei dos cossenos. Ó. O lado oposto ao ângulo ao quadrado, que é o que eu quero descobrir, é igual a 10 ao quadrado, mais 10, o outro lado ao quadrado, menos 2 vezes 10 vezes o cosseno de 120. Quem é o cosseno de 120? Né? O cosseno de 120 é menos o cosseno de 60, tá? Ou seja, menos 1 sobre 2. E aí eu vou cortar esse 2 com esse menos com esse menos vai ficar mais, né? E aí eu tenho 300, que é 3 vezes 100,
que é 10 raiz de 3, que é 17, e aí o resto você sabe, né? 17, alternativa letra D. Beleza? Então, é a mesma questão. Você pode usar a lei dos senos ou usar a lei dos cossenos, o resultado é o mesmo. Enem de 2017. Olha um exemplo aqui. Questão da Escola Especialista de Aeronáutica. Pelo triângulo ABC, o valor de x² mais 6x é quanto? Então perceba que, nesse caso, o lado oposto ao ângulo, né, que faz o papel de A, é 6 raiz de 5, né? Obviamente que eu não tenho como usar a lei dos senos aqui, porque eu não tenho outro ângulo. Então eu tenho que usar a lei dos cossenos. Então eu aplico. 6 raiz de 5 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 6 ao quadrado, menos 2 vezes 6 vezes x, vezes o cosseno de 120. Aí o cosseno de 120 a gente já sabe que é menos o cosseno de 60, tá? Aí 6 raiz de 5 ao quadrado dá 180, x ao quadrado mais 36, menos 2 vezes x vezes 6 e o cosseno de 120 menos 1 sobre 2. Vou cortar esse 2 com esse 2, não é isso? Corta esse 2 com esse 2 e menos com menos vai dar mais. E aí eu já começo a dar uma organizada, porque olha o que aparece aqui para mim, o valor que ele está querendo. x² mais 6x, então x² mais 6x está aqui. Ó. Então eu já vou organizando. Esse 36 passa para o outro lado, que dá 144, alternativa aí é a letra D. As provas da EA e as provas da AFA só tem 4 alternativas. Veja, existe uma relação muito importante a partir da lei dos cossenos, que é chamada de relação de Stewart. Né? Matthew Stewart foi um matemático escocês que ele lançou o livro dele e o livro dele falava exatamente sobre essa relação de Stewart. Essa relação que leva o seu nome, ela serve para quê? Ela é interessante para você calcular o comprimento de sevianas. O que é uma seviana? Seviana é um segmento de reta que sai do vértice ao lado oposto do triângulo. Né? Já falamos, ou vocês já devem ter visto isso em sala de aula. Então, digamos que eu tenho um triângulo ABC, certo? Eu quero descobrir o valor de x. É evidente que algumas medidas aqui precisam ser dadas. B é dado, C é dado, A é dado, ou A é dado, ou N, M são dados. E aí, para achar A é só somar, tá? O que é que eu vou fazer? O ângulo θ, ele não precisa ser fornecido, mas eu vou utilizá-lo, né? Mas eu não preciso dele para usar Stewart. Porque aqui é uma relação métrica e não uma relação trigonométrica. Mas por que eu estou colocando, já que é uma relação métrica e não trigonométrica? Porque a gente está falando de lei dos cossenos e isso é uma aplicação da lei dos cossenos. Então, o que foi que eu fiz? Eu apliquei a lei dos cossenos no triângulo ACD. Então, apliquei a lei dos cossenos no triângulo ACD. B ao quadrado é igual a x ao quadrado mais n ao quadrado menos 2 vezes n vezes x vezes o cosseno de π menos alfa, tá? E é evidente que aqui a gente já sabe quem é o cosseno de π menos alfa, é menos o cosseno de alfa, né? Então, substituindo, ele vai ficar com essa expressão, tá? E eu vou guardar essa expressão, eu vou guardá-la. Aí eu venho nesse triângulo ADB e aplico a lei dos cossenos aqui também. C² é igual a x² mais m ao quadrado menos 2 vezes x vezes m vezes o cosseno de alfa, tá? Muito bem. E aí eu monto, né, com a lei dos cossenos que eu apliquei nesse triângulo e a lei dos cossenos que eu apliquei nesse triângulo, eu monto um sistema. Só que para cancelar aqui, eu preciso ter parcelas idênticas, né, com sinais contrários. Então aqui é um n, aqui é um m. Então eu multiplico em cima por m e multiplico embaixo por n. Aí quando eu multiplico, ele fica assim, ó. Agora, quando eu somar, eu cancelo, tá vendo? Aí ficou esse mais esse, mb² mais nc² igual a mn² mais mx² somado com nm² mais nx². E aí eu vou começar a colocar, né, os meus dotes algébricos à prática, né? Então, o que é que eu faço? Eu coloco aqui mn evidência, então quando eu boto mn fica n, quando eu boto mn fica m. Aqui eu coloco x ao quadrado em evidência e aí eu tenho um fator comum, né, que é n mais m, ou seja, eu utilizei aqui a fatoração por agrupamento. Né? Então eu boto n mais m em evidência. Quem é m mais n? M mais n é A, certo? Isso é A.
e aí a minha expressão vai ficar assim, mb quadrado mais nc quadrado igual a que multiplica mn mais x quadrado. Lembre-se que x é o que eu quero, né? E aí eu faço a multiplicação, né? Na verdade eu passei dividindo, né? Esse a passei dividindo, e divido, passo o x quadrado para o outro lado. Eu estou colocando, né, a expressão do mesmo jeito que ela deve estar no livro de vocês, certo? Então, se não tem no livro, acrescente. E aí eu fico com essa expressão, vou dividir tudo por mn, né? Então, divido tudo por mn. Quando eu divido por mn, alguns fatores vão cancelando aí e eu fico com essa expressão. Wellington, por que você deixou ela desse jeito? Porque estão lembrados lá em aulas anteriores, quando a gente falou de relações métricas no triângulo retângulo, né? Então, triângulo retângulo, aí aqui eu tenho altura, aqui eu tenho projeção, né? Lembra? B quadrado é igual a n vezes A. Então, vê a diferença, né? B quadrado igual a n vezes A. B quadrado sobre n vezes A. Aí aqui seria o quê? C quadrado igual a m vezes A. Então, aqui, C quadrado sobre m vezes A. Né? Menos, aí aqui, ó, H ao quadrado é igual a m vezes n. O que tem a ver H com x? Porque H é uma seviana. A letra tá horrível, né? H é uma seviana. Não sai do vértice e vai ao lado oposto? Então, H é uma seviana. Então, ó, x quadrado sobre mn igual a 1. Então, eu coloquei dessa forma porque, já que você sabe, né, de cor e salteado essas relações métricas de aulas anteriores, a gente pode, né, ajudar a memorizar dessa maneira aqui. Né? Vai ser legal. Aí, lembrando que quem é esse n? Esse n seria a suposta, né? Que a gente chama de projeção, né? Lá no triângulo retângulo, aqui a gente não tem projeção, mas seria exatamente esse lado, né, gerado pela sombra de B e o M gerado pela sombra de C. Né? Não seria a maneira correta de dizer, mas seria o lado que corresponde a B e o lado que corresponde a C. Veja aí um exemplo. Né? Aí eu tentei enxugar para não ter que colocar... como é que chama, um texto imenso. Então, foi uma aplicação direta. Eu estou de olho aqui no tempo, sabe? Então, observe. Né? Calcule o valor de x na figura abaixo. Então, ele dá o valor dos lados, certo? 6 mais 2 vai dar 8. Eu quero o valor de x, que é uma seviana. Por que seviana? Sai do vértice ao lado oposto. Então, se é uma seviana, eu posso usar a relação de Stewart. Então, b quadrado sobre n vezes a mais c quadrado sobre m vezes a, menos x quadrado sobre n vezes m igual a 1. Então, 4 quadrado sobre 2 vezes 8, mais 6 quadrado sobre 6 vezes 8, menos x quadrado sobre 2 vezes 6. E aí, né, eu simplifiquei, né, fiz as simplificações, multipliquei tudo por 12, né? Esse 1 cancelou. Passei o x quadrado sobre 12, que é negativo, para o outro lado ficou positivo. Produto dos meios igual a produto dos extremos. Né? E a gente acha o valor de x, que é igual a 3. Beleza? Bem, agora você. Aí eu deixo aí dois exemplos. A resposta está aqui, ó. Foi da Federal, certo? 2 exemplos. E esse outro foi do Colégio Naval. Não se espante, né? Porque não é difícil, é simples, tá? Então a resposta é a letra C. E vou fazer alguns exemplos enquanto eu ainda tenho aí uns 5, 6 minutos, tá? A questão da sessão Enem de vocês diz assim: a caminhada é uma das atividades físicas que, quando realizada com frequência, torna-se eficaz na prevenção de doenças crônicas e na melhora da qualidade de vida. Para a prática de uma caminhada, uma pessoa sai do ponto A, passa pelos pontos B e C e retorna ao ponto A conforme o trajeto verificado na figura. Eu sugiro que você dê uma pausa no vídeo e tente fazer, tá bom? Depois solta. Quantos quilômetros ela terá caminhado se percorrer todo o trajeto? Então eu vou precisar desse lado aqui, ó, A. Então vou usar a lei dos cossenos aqui. A quadrado é igual a 0,8 ao quadrado mais 1 ao quadrado
menos 2 vezes 0,8 vezes 1, vezes o cosseno de 150. Quem é o cosseno de 150? O cosseno de 150... Quer que eu faça o desenho? Ciclo trigonométrico? Tá, eu faço, pode deixar. Então aqui, ó, 150 está no segundo quadrante. Aqui é 90 graus, né? Aqui é 180 graus. Então quem vai estar lá no primeiro que se relaciona? Tem que estar na mesma altura, né? Então 150 para 90 dá 60 graus, 90 menos 60, 30. Então o cosseno de 150 é isso aqui, ó. E o cosseno de 30 tem o mesmo comprimento, só que está voltado para o lado positivo. Então o cosseno de 150 é menos o cosseno de 30. Então a quadrado vai ser igual a 0,64 mais 1 menos 2. Eu nunca multiplico por esses dois, né? Porque sempre a gente vai cancelar. Parênteses, quem é o cosseno de 30? Né? Negativo menos, menos. Quem é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Aí esse 2 simplifica com esse aqui, ó. E aí a quadrado vai ser igual a 1,64. Aí menos vezes menos vai dar mais. 0,8 vezes raiz de 3. A raiz de 3 ele diz aqui, ó, 1,7. Então 1,7 vezes 0,8. Eu vou fazer essa multiplicação para ajudar. 7 vezes 8, 56. Vai 5. 8 vezes 8 mais 5, 13. 1,36, né? Então, a quadrado vai ser igual a 1,64 mais 1,36. Essa soma dá 3. Então, A é a raiz de 3. Só que a raiz de 3 é 1,7 aproximadamente. Então, esse lado, 1,7 km. Quem sai do ponto A e faz todo esse trajeto e volta para o ponto A, vai andar 1 km mais 1,7 mais 0,8. Então, 2,7 mais 0,8 vai dar 3,5, não é isso? Quilômetros. 2,7 mais 0,8, 3,5 quilômetros, alternativa aí a letra D. Beleza? Próxima. A figura, eu vou dar uma pausa aqui, porque eu sei que vou passar do tempo, né? Que eu botei 50 minutos para não ficar uma coisa grande, mas como são 4 questões, dá para a gente fazer. A figura a seguir apresenta o delta do rio Jacuí, situado na região metropolitana de Porto Alegre. Nele se encontra o Parque Estadual do Delta do Jacuí, importante parque de preservação ambiental. Sua proximidade com a região metropolitana torna-o suscetível aos impactos ambientais causados pela atividade humana. A distância do ponto B ao ponto C é de 8 km, o ângulo A mede 45 graus e o ângulo C mede 75 graus. Uma maneira de estimar quanto do delta do Jacuí está sob influência do meio urbano é dada pela distância do ponto A ao ponto C. Então, essa distância do ponto A ao ponto C é quando a gente sabe como está a situação ambiental aí. Então, que distância é essa? Então, vamos colocar as medidas, ó. A distância do ponto B ao ponto C é de 8 km, o ângulo A mede 45 graus, então aqui 45 graus, certo? O ângulo C mede 75, então aqui mede 75 graus. Então aqui é o que falta para 180, não é isso? 75 mais 45, 120, 60. Então, aplicando a lei dos senos, obviamente, x está para o seno de 60, assim como 8 está para o seno de 45. É evidente que vocês, quando tiverem com habilidade fora de série, né, já vai colocando os valores direto. Quem é o seno de 60? O seno de 60 é o cosseno de 30, né? Já que são complementares. Raiz de 3 sobre 2, 8 sobre... Quem é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Esse 2 simplifica com esse. Então, x vai ser 8 raiz de 3 sobre a raiz de 2. Você vai racionalizar. Então, você vai ficar com 8 raiz de 6 sobre 2. Então, x vai ser igual a 4 raiz de 6 quilômetros. Né? Não precisa substituir porque ele não cobra isso, beleza? Para a próxima.
Dê uma pausa no vídeo e tente fazer. Uma praça circular de raio R foi construída a partir da planta a seguir. Então tem uma praça circular e a planta. Os segmentos AB, BC e CA simbolizam ciclovias construídas no interior da praça, sendo AB 80 metros. Então, AB 80 metros. Beleza. De acordo com a planta e as informações dadas, é correto afirmar que a medida de R é igual a... Ele quer o raio dessa praça circular, né? Veja, se você memoriza a lei dos senos, só as razões e não relaciona com o diâmetro, então não vai sair essa questão. Quer dizer, não vai sair diretamente pela lei dos senos. Aí você vai ter que fazer uma outra coisa, uma outra mão de obra, um trabalho danado. Então a lei do seno diz que a razão entre um lado e o seno do ângulo oposto é constante igual ao diâmetro do círculo circunscrito. Então 80, né? 80 metros, tá? Vou botar aqui. 80 metros sobre o seno de 60 é igual ao diâmetro. Então 80 sobre... Quem é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Seno de 60 é o cosseno de 30, né? Igual a 2R. Aí quando você fizer meio pelos extremos, esse 2 cancela com esse, então você vai ter o raio igual a 80 sobre raiz de 3. Você vai racionalizar. Porque quando você pegar a raiz de 3 sobre 2 e multiplicar por 2R, né? Então aqui simplifica, correto? E a raiz de 3 vai descer dividindo, né? A raiz de 3 desce dividindo com 80. Aí, racionalizando R, vai ser igual a 80 raiz de 3 sobre 3. 80 raiz de 3 sobre 3 metros, né? Alternativa letra B. Beleza? Questão 4. Para explorar o potencial turístico de uma cidade conhecida por suas belas paisagens montanhosas, o governo pretende construir um teleférico ligando o terminal de transportes coletivos ao pico de um morro, conforme a figura a seguir. Para a construção do teleférico, há duas possibilidades. Primeira, o ponto de partida ficar localizado no terminal de transportes coletivos, que é o ponto A, com uma parada intermediária no ponto B, e o ponto de chegada localizado no pico do morro, que é o ponto C. O ponto de partida ficar localizado no ponto A, essa é a segunda possibilidade. E o de chegada localizado no ponto C, sem parada intermediária. Essa é a ideia, passar direto. Supondo que AB vale 300 raiz de 3 metros e BC igual a 200 metros, PAB 20 graus e CBN 50 graus, é correto afirmar que a distância entre os pontos A e C. Então seria essa distância direta que eu estou chamando de X, né? Muito bem. Então, o que é que eu vou fazer aqui? É evidente que eu tenho esses dois lados, eu quero descobrir o terceiro, eu preciso desse ângulo, né? Eu preciso desse ângulo aqui para usar a lei dos cosseno. Então, eu vou descobrir. Como é que eu faço? Eu primeiro vou construir essa vertical, e aqui é 90 graus, certo? Aqui é 90 graus. Se aqui é 90 graus, aqui como é que chama? 20. Então, significa dizer que aqui vale 70, certo? 70 graus. Então, 70 mais 90, 160. 160 mais 50, 210. 210 para 360, 150 graus. Não é? Porque tudinho tem que somar 360 graus. Então, ó, 90 mais 70. Aqui é um triângulo retângulo, 90, 20. Então, aqui é 70. Falta 180. Como aqui é uma vertical, então aqui, né, um retângulo, aqui é 90. 90 mais 70, 160. 160 mais 50, 210. 210 para completar uma volta, 150 graus. E aí eu vou usar a lei dos cossenos, né? X ao quadrado vai ser igual a 300 raiz de 3 ao quadrado mais 200. Está vendo que os valores serão imensos aí, né? 200 ao quadrado menos 2 vezes 300 raiz de 3 vezes 200 vezes o cosseno de 150. O cosseno de 150. Quem é o cosseno de 150? É menos o cosseno de 30. Tá?
Então, x ao quadrado vai ser igual a 300 ao quadrado vezes 3, certo? Então, 3 ao quadrado dá 9 vezes 3, né? Porque esse raiz de 3 vai sair da raiz, né? 3 ao quadrado dá 9 vezes 3 dá 27. E aí, eu tenho 2 zeros, eu vou dobrar o número de zeros. Então, 4 zeros. 270 mil, certo? Mais 2 ao quadrado, 4. Quantos zeros? 2 zeros, vou dobrar o número de zeros. 4 zeros. Então, 40 mil. Menos 2 vezes, aí, 2 vezes 3, 6. Mais 4 zeros. E a raiz de 3. Menos, aí quem é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Eu nunca multiplico porque esse 2 ele cancela, essa é a verdadeira intenção, né? Então, 270 mais 40 vai dar 310. Já vou somar esses dois, certo? 310 mil. Aí, menos vezes menos vai dar mais. Aí, aqui, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. E 3 vezes 60 mil, 180 mil. Aí eu tenho, estou ceguinho, 310 mil mais 180 mil dá 490 mil. E aí você vai tirar a raiz quadrada, né? Ai, meu Deus, essa raiz quadrada desse número imenso, pai do céu. Não, não precisa se desesperar. Ó, quem é a raiz quadrada de 49? 7. E aqui quantos zeros você tem? 4. Aí pega a metade. 2 metros. Então, 700 é a distância do ponto A ao ponto C. Beleza? Sugestão de exercícios. Não precisa se desesperar, porque eu não vou fazer um vídeo corrigindo 30 questões de uma vez. Impossível. Ia ficar com horas, né? Ninguém aguenta, nem eu que estou com uma certa idade. Só a minha vozinha que me suporta. Então, qual a sugestão? Vai cadenciando. Faça lá as questões de 1 a 10 da página 398. Você tem aí questões 1 a 10, 10 questões, certo? E faça as 4 questões extras da página 402, porque ela te dá uma evolução maior. Na próxima aula vai ser um vídeo para corrigir essas atividades, certo? Depois eu passo as demais, caso seja necessário, tá bom? Foi um prazer imenso estar com vocês. Então eu desejo do fundo do coração uma semana maravilhosa, bom estudo e sigamos juntos, mesmo que virtualmente. Em breve a gente vai estar pertinho um do outro, tá? De máscara, pai. É nóis. Beijo, bye bye.